o pecado que se comete quando a gente se cala diante do erro, omitindo ou até se tornando conivente com a prática do erro, por nos mantermos calados, quando o Senhor nos ensina a defender o Evangelho de Cristo. A cara irmandade, a instrução e o conhecimento sobre as bases de nossa fé e doutrina devem ser levados ao pleno conhecimento de toda a nossa irmandade. O conhecimento alcançado para a salvação e não transmitido constitui omissão. A omissão é pecado, que é também a prevaricação, reprovada por Deus. Acerca destes, Isaías, no capítulo 56, versículo 10, clamava dizendo: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Também acerca da omissão, o mesmo ocorreu com Eli, que era o sacerdote em Siló, como está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se aos seus filhos execráveis, não os repreendeu, e a omissão do sacerdote causou grande mal ao povo de Israel. A corrupção do gênero humano é manifesta em todas as partes do mundo, tanto pela promiscuidade que há na vida de pessoas que são menos favorecidas, quanto pela luxúria e devassidão que há na vida de muitos abastados. Faltam nos discursos dos defensores do Evangelho esclarecimentos sobre os motivos que causam o afastamento total de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, que há pelo avanço dos males em todas as direções contra os princípios de nossa fé, que são necessários à nossa salvação e dos demais pecadores. Não obstante aos males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja a infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas, que a pessoa, em sua simplicidade, pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça do Senhor Jesus. Já se ouve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos, o que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberalidade das práticas nocivas à vida espiritual, preconizadas por certos partidos políticos que ferem aos princípios de nossa crença e fé e esperança de salvação. Dizemos isto porque há fortes tendências das pessoas em manifestarem suas preferências políticas e partidárias. Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cristãos, que somos, quanto ao nosso dever de votar, porém, em candidatos que pertençam a partidos que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. O que devemos observar é a qual partido pertence determinado candidato que temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência de Deus e de nossa fé cristã. Quem possui conhecimento do perigo que há em relação aos dias em que vivemos e não ensina o seu próximo, comete o pecado da omissão. Pois em Tiago, capítulo 4, verso 17, está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil. Termina aqui esta carta, que traz a todos, irmãos, um alerta, sabendo que podemos, como somos possuidores de livre-arbítrio, o direito da livre escolha, cada um escolhe aquilo que lhe traz algum interesse. Mas lembremos que
a palavra de Deus em tudo nos ensina a estarmos voltados para o Senhor e o cuidado de não dar a nossa liberdade que hoje temos, que Deus nos dá a graça de estarmos aqui reunidos. Em todo o nosso país não há nenhum impedimento e nenhuma perseguição por enquanto. Podendo no futuro isto acontecer, caso sejamos então governados por estes partidos que, assim como aconteceu na Europa, os irmãos têm conhecimento da história, o que tem acontecido, onde o Evangelho se proliferou grandemente, em muitos países onde esta política comunista dominou, o evangelismo se acabou, a perseguição existiu, muitas mortes, muitas execuções por conta do cristianismo e do judaísmo, porque Jesus, o Filho de Deus, era judeu. Ele disse àquela mulher de Samaria: a salvação vem pelos judeus, ou vem dos judeus. E como os judeus foram, desde os primórdios, porque foi a família que Deus constituiu, historicamente combatida pelo adversário para que se desfizesse esta nação no mundo. Isto continua até hoje. E como o evangelismo, que é as boas novas que Cristo trouxe dos céus para nós, e Jesus era judeu, então isto se estende também a todos os cristãos no mundo, a muitos lugares onde há pouco tempo foram executados um número grande de cristãos que estavam em reunião, isto num dos países que a perseguição é muito forte e impossível ser ali religioso de qualquer etiologia que seja, ou crença ou fé. De modo que este mal vem se agrandando na terra, e o nosso dever, irmãos, defender a liberdade cristã, ou seja, não dar força ao mal. Disse Jesus: não deis as coisas santas aos cães e nem as vossas pérolas aos porcos. O que quis Jesus dizer com isso? Que aquilo que é sagrado, santo e que vem pela graça que ele deixava, irmãos, isso não devíamos de abrir mão, porque quem abre mão do seu direito de servir a Deus e preferindo estar subjugado às forças contrárias do anticristo que já está na terra, ele passa toda a força que recebeu na graça do Filho de Deus às mãos do seu adversário. Que Deus nos guarde, procuremos ter pleno conhecimento daquilo que vamos fazer, para que não sejamos coniventes com o mal que poderá acontecer. Esta é a finalidade desta carta, que Deus nos dá a graça de ler, que é defender o Evangelho de Jesus Cristo. Por enquanto vivemos em paz, mas preservemos esta paz para que os dias que vivemos aqui possamos ter a condição de louvar e glorificar o santo nome de Deus. É isto que veio avante de passar a todos. Bom seria que isso aqui tivesse uma extensão bem maior, que pudesse alcançar muitos lugares, porque o esclarecimento, nós oramos, sempre dizemos, oremos a Deus para votar, mas não é suficiente só orar a Deus sem ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento e orar a Deus para que nos guie a fim de não errarmos, porque quando há ignorância, a falta do conhecimento, então a exposição ao erro fica mais evidente, mais fácil de errar do que de acertar. É isto que veio avante. Deus seja louvado. Amém. Mas agora em comunhão vamos aguardar a revelação da santa palavra de Deus. Servos de Deus que estão aqui, Senhor, dá a palavra, venha servir ao Senhor. Deus seja louvado.